Em meio ao vasto e impiedoso cenário do Oceano Pacífico, a guerra aérea representava uma dança mortal de habilidade e, muitas vezes, de sorte. Pilotos de ambas as facções se enfrentavam em céus distantes, onde a supremacia aérea não era apenas uma vantagem tática vital, mas a diferença fundamental entre a vitória e a derrota. As distâncias colossais do Pacífico, que se estendiam por milhares de quilômetros de água, exigiam aeronaves de longo alcance e pilotos com resistência excepcional, frequentemente operando a partir de porta-aviões ou de pequenas e precárias pistas em ilhas remotas, recém-conquistadas. Cada missão era um desafio logístico e operacional, e cada combate aéreo, uma luta pela sobrevivência em um ambiente tridimensional de alta velocidade e manobras extremas, onde um erro mínimo poderia ser fatal. Nos anos de 1944 e 1945, as fases finais da guerra no Pacífico intensificaram-se drasticamente. As forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, avançavam implacavelmente em direção ao Japão, ilha por ilha, em uma campanha que exigia recursos massivos e um controle aéreo indiscutível. Essa progressão exigia que os céus fossem limpos de ameaças inimigas para proteger frotas navais, apoiar desembarques anfíbios de tropas e interceptar as crescentes e desesperadas tentativas japonesas de deter o avanço aliado, incluindo as táticas kamikaze. A necessidade de eficiência e precisão no combate aéreo nunca havia sido tão crítica. Era um período onde a tecnologia e a inovação podiam, de fato, mudar o curso de uma batalha, e até mesmo de uma campanha inteira, ao inclinar a balança a favor de quem detivesse a vantagem tecnológica. Nesse contexto de escalada e demandas crescentes, algo fundamental mudaria para sempre a face desses combates, transformando o lendário caça F-4U Corsair em uma arma de precisão inimaginável. O Corsair, já reconhecido por sua robustez estrutural, velocidade superior e formidável poder de fogo, era uma plataforma aérea de elite, capaz de superar muitos de seus adversários em desempenho bruto. Contudo, como qualquer aeronave da época, sua eficácia no combate aéreo dependia significativamente da capacidade do piloto de estimar a trajetória do alvo em movimento, compensar a própria velocidade e a balística dos projéteis disparados. Em velocidades que frequentemente superavam os 600 km por hora, e com alvos realizando manobras evasivas em 3 dimensões. Essa estimativa era uma tarefa extremamente complexa, exigindo reflexos apurados, visão aguçada e anos de experiência para ser executada com alguma consistência. A margem de erro era sempre alta. No entanto, uma inovação tecnológica silenciosa, introduzida nos F-4U Corsair, viria a redesenhar quem mandava no ar. Esta inovação não era um novo motor ou uma fuselagem aprimorada, mas um sistema de mira avançado, a mira giroscópica. Longe de ser um mero aprimoramento incremental, essa tecnologia representou um salto quântico na precisão do tiro aéreo. Ela equipou os pilotos americanos com uma capacidade que os elevou a níveis de franco-atiradores nos combates aéreos. Isso significava que, em vez de disparar centenas de projéteis na esperança de um acerto fortuito, os pilotos podiam agora engajar alvos com uma confiança e uma eficácia sem precedentes, economizando munição valiosa e aumentando exponencialmente a probabilidade de abate em cada rajada. A introdução dessas miras pegou as forças japonesas completamente desprevenidas. Enquanto os pilotos japoneses, famosos por sua destreza individual e treinamento rigoroso em manobras acrobáticas, continuavam a confiar predominantemente em sua acuidade visual e instinto apurado para mirar, os americanos adicionaram uma camada de cálculo eletrônico que transformava a arte do tiro em uma ciência mais exata. A diferença era palpável no campo de batalha.
Onde antes havia uma estimativa baseada unicamente na experiência e no feeling do piloto, agora havia uma projeção calculada em tempo real, compensando os movimentos relativos de ambos os aviões com uma precisão que parecia quase premonitória. Essa vantagem tecnológica permitiu que os pilotos de Corsair otimizassem cada disparo, maximizando o impacto de seu armamento e virando o jogo no ar. A história que se desenrola é a de como a mira giroscópica não apenas aprimorou um dos caças mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, mas também alterou fundamentalmente a dinâmica do combate aéreo no Pacífico. Ela transformou o F-4U Corsair de um excelente interceptador em um caça-bombardeiro de precisão, capaz de dominar os céus com uma eficácia que seus adversários não podiam igualar. Esta é a narrativa de uma tecnologia que, embora discreta em sua concepção, teve um impacto monumental, solidificando a superioridade aérea aliada e contribuindo decisivamente para o desfecho do conflito mais vasto da história humana. A guerra aérea não se resumia apenas a uma batalha de máquinas e coragem individual. Ela era, fundamentalmente, uma incessante corrida por vantagem tecnológica. Desde o início do conflito, todas as grandes potências investiram massivamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando qualquer inovação que pudesse pender a balança a seu favor. A superioridade nos céus significava controle estratégico, proteção de comboios, apoio tático às tropas terrestres e, em última instância, a capacidade de infligir danos decisivos ao inimigo enquanto minimizava as próprias perdas. No vasto teatro de operações do Pacífico, sobre ilhas estratégicas e rotas de patrulha marítima que se estendiam por milhares de quilômetros, a precisão no engajamento aéreo era um desafio colossal, muitas vezes ditando o sucesso ou o fracasso de missões cruciais. Durante as fases finais da guerra, entre 1944 e 1945, a intensidade dos combates atingiu um novo patamar de ferocidade. As forças americanas e aliadas avançavam progressivamente em direção ao Japão, enfrentando uma resistência cada vez mais desesperada e fanática. Nesse cenário, cada encontro aéreo era disputado com uma violência sem precedentes. A velocidade das aeronaves modernas da época, como o F-4U Corsair, o P-51 Mustang e o A-6M0, frequentemente superava os 600 km por hora, e em alguns mergulhos aproximava-se dos 800 km/h. Nessas velocidades extremas, com ambas as aeronaves em constante movimento, realizando manobras evasivas e acrobáticas em 3 dimensões, a tarefa de mirar e acertar um alvo inimigo era extraordinariamente complexa. Até então, a maioria dos sistemas de mira dependia da mira visual pura e instintiva do piloto. Um anel e um poste, ou um retículo simples, eram os principais auxiliares. O piloto precisava estimar visualmente a distância, a velocidade relativa do alvo, a deflexão necessária para compensar a trajetória dos projéteis e o tempo que as balas levariam para atingir o ponto desejado. Essa era uma arte que exigia anos de prática e um talento inato para a percepção espacial em alta velocidade. Mesmo os ases de combate mais experientes, com centenas de horas de voo e dezenas de abates confirmados, ainda enfrentavam uma margem de erro gigantesca em cada disparo. Disparar uma rajada de metralhadora de 12,7 mm ou canhões de 20 metros contra um alvo que se movia rapidamente e de forma imprevisível exigia que o piloto liderasse o alvo, ou seja, apontasse para um ponto à frente de sua trajetória atual, antecipando onde ele estaria quando os projéteis chegassem. Essa dificuldade era agravada por diversos fatores: a turbulência, as vibrações da aeronave, a fadiga do piloto em combates prolongados e a própria pressão psicológica de estar sob fogo inimigo contribuíam para a imprecisão.
Além disso, a balística dos projéteis não era linear. A gravidade e o arrasto aerodinâmico faziam com que as balas caíssem e perdessem velocidade ao longo de sua trajetória. Sem um sistema que pudesse compensar essas variáveis de forma consistente, os pilotos frequentemente disparavam rajadas longas, consumindo grandes quantidades de munição na esperança de saturar a área ao redor do alvo e, por pura sorte, conseguir um acerto. A taxa de acerto em combate aéreo da Segunda Guerra Mundial era, de fato, notoriamente baixa, muitas vezes abaixo de 5% dos projéteis disparados, enquanto muitos adversários, notavelmente os japoneses, continuavam a depender fortemente da experiência bruta e do feeling intuitivo de seus pilotos, cultivando uma filosofia de combate aéreo que valorizava a habilidade individual e a manobrabilidade das aeronaves. Os Estados Unidos estavam investindo pesadamente em instrumentação que pudesse oferecer uma vantagem quantificável. A percepção era que, embora a destreza do piloto fosse insubstituível, a tecnologia poderia amplificar essa destreza. O objetivo era desenvolver sistemas capazes de compensar os movimentos relativos entre o caça-atirador e o alvo, melhorando substancialmente o apontamento em todas as condições dinâmicas de combate. Essa busca por uma precisão aprimorada não era apenas uma questão de engenharia, era uma estratégia militar para reduzir perdas, economizar recursos e, em última análise, acelerar o fim do conflito, consolidando o domínio aéreo aliado sobre o Pacífico. A solução para o dilema da precisão que atormentava os pilotos em combates aéreos de alta velocidade surgiu na forma de uma peça engenhosa de engenharia, a mira giroscópica. Longe de ser um mero instrumento de apontamento estático, como as miras de anel e poste, ou os simples retículos de reflexão que apenas projetavam um ponto fixo, a mira giroscópica era, em sua essência, um computador analógico em miniatura. Este dispositivo sofisticado era capaz de calcular a trajetória e o ponto de impacto do projétil em tempo real, ajustando-se dinamicamente às condições de voo e de combate. O princípio fundamental por trás da mira giroscópica reside na inércia de um giroscópio. Um giroscópio, um disco ou roda girando rapidamente em torno de seu eixo, possui a propriedade de manter sua orientação no espaço, resistindo a qualquer força que tente mudar sua posição. Essa característica, conhecida como rigidez no espaço, permite que o giroscópio sirva como um ponto de referência estável, independentemente dos movimentos da plataforma em que está montado. Ao incorporar um giroscópio a um sistema de mira, os engenheiros puderam criar um mecanismo que não apenas indicava a direção do avião, mas também media a taxa de rotação e o movimento angular do caça-atirador em relação ao alvo. Esta capacidade de sentir o movimento do próprio avião era crucial para os cálculos de deflexão. Para que a mira giroscópica operasse com eficácia, o piloto precisava fornecer algumas informações básicas. Geralmente, ele ajustava um dial para inserir a envergadura conhecida do avião inimigo, e, em algumas versões mais avançadas, utilizava um telêmetro para estimar a distância até o alvo. Com esses dados e a medição contínua da taxa de guinada e arfagem do avião do piloto, o sistema giroscópico entrava em ação. Internamente, uma série complexa de cames, alavancas e engrenagens trabalhava em conjunto para processar essas variáveis. O giroscópio detectava a velocidade angular do avião do piloto, enquanto o sistema integrava a velocidade da aeronave, a balística dos projéteis, como sua velocidade de saída do cano, a taxa de queda devido à gravidade e a perda de velocidade pelo arrasto aerodinâmico e as informações inseridas pelo piloto. O resultado desses cálculos contínuos era a projeção de um retículo de mira, um ponto ou anel luminoso, diretamente no para-brisa ou em uma tela refletora.
A característica revolucionária era que este retículo não indicava a posição atual do alvo, mas sim o ponto futuro, onde o alvo estaria no momento em que os projéteis disparados o atingissem. Em outras palavras, a mira giroscópica calculava automaticamente a deflexão necessária, o lead ou adiantamento que o piloto precisava aplicar. Isso liberava o piloto da tarefa mental e visual extremamente difícil de estimar essa deflexão manualmente, uma estimativa que era sempre imprecisa e dependente da experiência individual, mesmo para os ases mais talentosos. A capacidade de compensar movimentos relativos era o cerne dessa tecnologia. Em um combate aéreo, tanto o avião atirador quanto o alvo estão em constante movimento, realizando manobras tridimensionais complexas. Uma mira convencional exigia que o piloto previsse a trajetória do alvo e ajustasse seu ponto de mira de acordo. A mira giroscópica, por outro lado, fazia esse cálculo de forma automática e contínua, transformando uma estimativa baseada na intuição em um cálculo preciso e cientificamente fundamentado. Isso significava que, mesmo em curvas apertadas ou durante manobras evasivas do inimigo, o piloto podia manter o retículo giroscópico sobre o alvo e ter uma probabilidade significativamente maior de acerto, pois o sistema já havia levado em conta todos os fatores dinâmicos. Essa tecnologia fornecia aos pilotos uma espécie de olho eletrônico. Não era um olho que via apenas o presente, mas um que, através do cálculo e da previsão balística, era capaz de ver o futuro da trajetória de uma bala antes mesmo de ela ser disparada. O piloto não precisava mais adivinhar onde o inimigo estaria. O sistema de mira lhe mostrava o ponto exato para onde atirar. Essa capacidade preditiva não apenas aumentou a precisão, mas também reduziu o estresse cognitivo do piloto, permitindo-lhe focar mais na pilotagem, na consciência situacional do combate e nas táticas, em vez de se perder em cálculos de balística complexos sob pressão. A mira giroscópica transformou a arte do tiro em uma ciência aplicada, redefinindo o que era possível em termos de precisão no combate aéreo da Segunda Guerra Mundial e estabelecendo um novo padrão para o futuro da aviação de caça. É no F-4U Corsair que a revolucionária tecnologia da mira giroscópica encontrou seu palco principal e demonstrou seu potencial transformador de forma mais impactante. Antes mesmo da introdução dessa inovação, o Corsair já era reconhecido como um dos caças mais formidáveis da Segunda Guerra Mundial, uma máquina projetada para a supremacia aérea e o ataque ao solo. Concebido para atender às exigências rigorosas da Marinha dos Estados Unidos, que buscava um caça embarcado de alto desempenho, o F-4U superava muitos de seus contemporâneos em termos de velocidade máxima, taxa de subida e capacidade de mergulho. Sua robustez estrutural, projetada para suportar os rigores das operações em porta-aviões, e seu armamento pesado, tipicamente composto por 6 metralhadoras Browning M2 de 12,7 mm instaladas nas asas, já o tornavam uma ameaça significativa. Sua silhueta inconfundível, com as asas em gaivota invertida, e seu desempenho que lhe valeu o apelido de Whistling Death, morte assobiadora, entre os japoneses, já o estabeleciam como uma aeronave de elite. No entanto, com a integração das miras giroscópicas, o Corsair transcendeu o conceito de um simples caça, evoluindo para uma plataforma de tiro de precisão sem precedentes, um verdadeiro franco-atirador dos céus. A integração desses sistemas de mira avançados, como o Mark 18 e posteriormente o K-14, não foi um processo trivial. Exigiu adaptações significativas nos cockpits dos Corsairs, que muitas vezes eram apertados e já repletos de instrumentação. A instalação envolvia não apenas a montagem física do dispositivo giroscópico e seu sistema óptico,
mas também a complexa fiação elétrica e a calibração com o sistema de armamento da aeronave. Em muitos casos, foi um retrofit realizado em bases avançadas ou durante manutenções programadas, garantindo que as frotas existentes pudessem ser atualizadas. A filosofia por trás dessa integração era clara: não substituir a habilidade do piloto, mas sim ampliá-la, transformando o instinto em cálculo e a estimativa em certeza. Os pilotos americanos, conhecidos por sua agressividade e destreza, passaram por um treinamento rigoroso para dominar essa nova ferramenta. Não se tratava apenas de aprender a usar um novo dial ou a interpretar um retículo diferente. Era uma mudança fundamental na abordagem ao combate aéreo. Eles foram ensinados a trancar o retículo giroscópico no alvo, mantendo-o centrado sobre a aeronave inimiga enquanto o sistema calculava e projetava dinamicamente o ponto de impacto ideal. Esse processo exigia confiança no equipamento e uma adaptação mental para confiar em um cálculo eletrônico em vez de apenas na própria percepção visual. A sinergia entre os reflexos de aço dos pilotos, aprimorados por anos de treinamento e inúmeros combates, e a certeza técnica fornecida pelos instrumentos, permitiu uma precisão que antes era considerada inatingível. O piloto ainda precisava de habilidade excepcional para manobrar o avião, posicionar-se taticamente e gerenciar a consciência situacional do combate. Mas a mira eliminava a adivinhação e a imprecisão inerente aos disparos de deflexão manual. Isso liberava a capacidade cognitiva do piloto para focar em táticas e ameaças, em vez de cálculos balísticos complexos sob estresse. Essa capacidade aprimorada de precisão pegou as forças japonesas completamente desprevenidas. Seus pilotos, embora famosos por sua coragem, destreza individual e treinamento rigoroso em manobras acrobáticas, ainda dependiam predominantemente da acuidade visual e da experiência instintiva para mirar seus caças, como o A-6M0, que eram leves e altamente manobráveis, mas careciam de armamento pesado e sistemas de mira avançados. Eles não possuíam uma tecnologia equivalente de mira que compensasse automaticamente os movimentos relativos, nem a balística dos projéteis. Para os japoneses, o combate aéreo era uma questão de manobra superior e de disparos de oportunidade, frequentemente exigindo longas rajadas para saturar a área do alvo, na esperança de um acerto fortuito. Enfrentar Corsairs equipados com miras giroscópicas significava que os pilotos americanos podiam fazer mais com menos, acertando com maior frequência e com rajadas mais curtas e controladas. Essa assimetria tecnológica redefiniu as regras do combate aéreo no Pacífico, onde a manobrabilidade extrema e o dogfight prolongado, com múltiplas passagens e trocas de tiros, eram antes a norma. Agora, um Corsair bem posicionado podia desferir um golpe decisivo com uma precisão que os japoneses não conseguiam replicar. A frustração e o choque dos pilotos japoneses eram palpáveis. Eles se deparavam com um inimigo que parecia atirar com uma precisão sobrenatural, tornando suas manobras evasivas menos eficazes e reduzindo drasticamente suas chances de sobrevivência. A mira giroscópica transformou cada F-4U Corsair em uma extensão imparável do atirador americano, preciso, decisivo e temido, solidificando o domínio aéreo aliado e contribuindo decisivamente para o avanço no teatro do Pacífico. O campo de batalha não demorou a testemunhar o impacto avassalador dessa revolução tecnológica. As miras giroscópicas não eram apenas uma teoria promissora ou um protótipo em fase de testes. Elas eram uma realidade brutalmente eficaz, testada e comprovada nos céus implacáveis do Pacífico. A partir de 1944,
À medida que mais F-4U Corsairs eram equipados com esses sistemas e os pilotos se familiarizavam com seu uso, a dinâmica dos combates aéreos começou a mudar de forma perceptível e decisiva. A diferença entre uma estimativa visual imprecisa e um cálculo balístico em tempo real se traduzia diretamente em uma vantagem mortal para os pilotos aliados. A taxa de acerto efetivo em engajamentos de curta e média distância aumentou substancialmente, um fator crítico em combates aéreos onde cada segundo e cada projétil contavam. Antes, era comum que pilotos disparassem centenas de projéteis para conseguir um único abate, uma prática que levava ao rápido esgotamento da munição e à necessidade de retornar à base, reduzindo o tempo de patrulha e a presença aérea. Com a mira giroscópica, essa ineficiência foi drasticamente reduzida. Relatórios de unidades de combate, tanto da Marinha quanto do Corpo de Fuzileiros Navais, indicavam elevações perceptíveis e, por vezes, dramáticas em abates por sortimento de munição. O que antes exigia várias rajadas longas, agora podia ser alcançado com uma ou duas rajadas curtas e controladas, mas devastadoramente precisas. Essa melhoria na precisão não era apenas uma questão de números frios. Ela alterava a própria natureza do combate. Um piloto que sabia que cada disparo tinha uma probabilidade muito maior de acerto podia se aproximar do inimigo com maior confiança e engajá-lo de forma mais agressiva e decisiva. A necessidade de manobras prolongadas e de perseguições exaustivas para obter uma posição de tiro ideal era mitigada, pois a mira giroscópica compensava a deflexão mesmo em ângulos de ataque menos favoráveis, tornando o piloto um franco atirador capaz de derrubar seu alvo com menos oportunidades de tiro. Essa eficiência significava que os Corsairs podiam permanecer mais tempo na área de combate, protegendo frotas navais e formações de bombardeadores ou engajar um número maior de alvos antes de esgotar sua munição. A experiência dentro do cockpit também foi transformada. As luzes de instrumentos ágeis, com o retículo giroscópico projetando um ponto de mira luminoso e dinâmico diretamente sobre o para-brisa, forneciam ao piloto uma clareza visual sem precedentes. Não havia mais a incerteza de adivinhar onde o inimigo estaria. O sistema mostrava o ponto exato. O clique metálico do gatilho, que antes podia ser acompanhado por uma ponta de esperança e uma oração silenciosa, agora ressoava com uma certeza calculada. O silvo das balas rasgando o ar, uma melodia mortal que precedia o impacto, era agora uma consequência quase garantida da mira giroscópica. Cada disparo parecia menos uma aposta e mais um cálculo preciso, uma execução fria de uma equação balística complexa resolvida em milissegundos. Pilotos que usavam essas miras frequentemente relatavam uma confiança renovada em suas habilidades e equipamentos. Eles sentiam que tinham uma vantagem injusta, uma ferramenta que os transformava em atiradores de elite. O coronel Gregory "Pappy" Boynton, um dos maiores ases do Corpo de Fuzileiros Navais, embora famoso por suas habilidades de pilotagem e tiro instintivo, teria se beneficiado imensamente de tal tecnologia em suas missões. Outros pilotos menos experientes, que antes lutavam para acertar alvos evasivos, agora podiam engajá-los com uma eficácia que antes era reservada apenas aos ases mais lendários. A mira giroscópica reduziu a curva de aprendizado para o tiro de deflexão, elevando o nível de precisão de toda a força aérea. Essa nova capacidade também teve um impacto psicológico significativo sobre os adversários japoneses. Acostumados a combates aéreos, onde a manobrabilidade e a destreza individual eram os fatores predominantes, eles se deparavam agora com um inimigo que parecia atirar com uma precisão sobrenatural. Suas manobras evasivas, antes eficazes contra miras fixas, tornavam-se menos confiáveis quando o ponto de mira americano parecia grudar em seus aviões.
A frustração e o choque eram palpáveis, e muitos relatos indicam que os pilotos japoneses começaram a perceber que o combate contra Corsairs equipados com essa tecnologia era um desafio muito mais letal. A mira giroscópica não apenas salvava vidas e munição para os aliados, ela desmoralizava o inimigo, minando sua capacidade de resistir e tornando o domínio aéreo aliado uma realidade cada vez mais incontestável. As consequências dessa precisão aprimorada, introduzida pelas miras giroscópicas nos F-4U Corsairs, estenderam-se muito além do abate individual de aeronaves inimigas. Ela se traduziu em uma vantagem estratégica tangível que pavimentou o caminho para o domínio aéreo aliado no vasto e complexo teatro de operações do Pacífico. A capacidade de atingir alvos com maior eficácia impactou diretamente a logística, a operacionalidade e a moral das forças em combate, alterando o curso da guerra aérea de forma decisiva. Um dos impactos mais imediatos e práticos da precisão aumentada foi a redução significativa no consumo de munição por abate. Antes da mira giroscópica, era comum que pilotos disparassem centenas ou até milhares de projéteis para garantir um único abate. Essa prática resultava em um esgotamento rápido da munição a bordo, forçando os caças a retornar à base para rearmamento, o que diminuía drasticamente o tempo que podiam passar em patrulha ou engajando o inimigo. Com a mira giroscópica, os pilotos podiam realizar abates com rajadas mais curtas e controladas, utilizando uma fração da munição que antes seria necessária. Isso significava que os Corsairs podiam permanecer em patrulha por períodos mais longos, aumentando a presença aérea aliada sobre áreas estratégicas e garantindo uma cobertura constante para operações navais e terrestres. A logística de reabastecimento de munição para as bases avançadas, que já era um desafio monumental no Pacífico, também foi aliviada, liberando recursos para outras necessidades críticas. Além disso, a melhoria da eficácia das patrulhas de escolta foi um fator crucial para o sucesso das campanhas aliadas. Frotas navais, que incluíam porta-aviões, navios de guerra, transportes de tropas e navios de suprimentos, eram alvos constantes de ataques aéreos japoneses. Da mesma forma, as formações de bombardeadores, responsáveis por atacar alvos estratégicos e táticos, dependiam vitalmente da proteção dos caças de escolta para sobreviver às interceptações inimigas. Com as miras giroscópicas, os pilotos de Corsair podiam proteger esses ativos valiosos com maior sucesso. Eles eram capazes de interceptar e destruir aeronaves inimigas com mais rapidez e eficiência antes que pudessem causar danos significativos. A capacidade de engajar múltiplos alvos com menos munição e maior confiança permitiu que os esquadrões de escolta mantivessem uma bolha de segurança mais densa e duradoura ao redor dos navios e bombardeadores, reduzindo as perdas aliadas e aumentando a taxa de sucesso das missões. Essa vantagem tecnológica se manifestou claramente em campanhas críticas nas fases finais da guerra, como as batalhas por Iwo Jima e Okinawa. Nessas operações anfíbias de grande escala, o domínio aéreo era uma pré-condição para o sucesso. Os Corsairs, operando a partir de porta-aviões e posteriormente de pistas improvisadas nas ilhas recém-conquistadas, forneciam uma cobertura aérea ininterrupta, protegendo as tropas em terra, neutralizando a resistência aérea japonesa e interceptando os ataques suicidas kamikaze, que se tornaram uma ameaça cada vez mais séria. A precisão das miras giroscópicas foi um diferencial vital contra esses ataques desesperados, permitindo que os pilotos abatessem os kamikazes antes que pudessem atingir seus alvos. Em última análise, essa tecnologia não apenas salvou incontáveis vidas de pilotos aliados, marinheiros e tropas terrestres, mas também economizou recursos materiais preciosos,
ao otimizar o uso de munição e prolongar a capacidade operacional das aeronaves. Mais importante, ela foi um fator decisivo na consolidação do controle aliado sobre os céus do Pacífico. A superioridade aérea não era mais apenas uma questão de números ou de desempenho bruto das aeronaves. Era uma superioridade tecnológica que amplificava a habilidade humana. Ao minar a capacidade japonesa de contestar o espaço aéreo, a mira giroscópica contribuiu diretamente para o colapso da resistência japonesa e para a aceleração do fim do conflito. A introdução dessa tecnologia representou uma mudança de paradigma no combate aéreo, demonstrando que a fusão da destreza humana com a inovação tecnológica era a chave para a vitória na guerra moderna. O controle dos céus, assegurado em grande parte por essa precisão aprimorada, permitiu que as forças aliadas executassem suas estratégias com uma eficácia sem precedentes, selando o destino do Japão no Pacífico. Apesar de ter sido uma peça-chave nas fases finais da Segunda Guerra Mundial, o legado da mira giroscópica transcendeu o conflito, lançando as bases para a próxima geração de tecnologia de combate aéreo e redefinindo a própria natureza da precisão militar. O princípio de compensar o movimento relativo entre atirador e alvo, que antes dependia da intuição e da experiência bruta do piloto, foi validado e provado ser revolucionário através desses sistemas. Essa inovação não apenas aprimorou dramaticamente o desempenho de caças como o F-22 Corsair, mas também inaugurou uma era de desenvolvimento contínuo em sistemas de mira e controle de fogo que perdura até os dias atuais, moldando a forma como as guerras aéreas são travadas. A mira giroscópica, em sua forma inicial, era predominantemente um sistema mecânico analógico. Utilizava giroscópios físicos e uma rede complexa de câmbios e alavancas para realizar seus cálculos em tempo real, projetando o ponto de mira ideal. No entanto, o sucesso inquestionável demonstrado nos céus do Pacífico inspirou a engenharia militar a explorar novas fronteiras e a aprimorar essa tecnologia. A próxima etapa natural foi a integração desses sistemas com radares de alcance. Já no final da Segunda Guerra Mundial, e de forma mais intensa na era do jato, miras giroscópicas foram combinadas com radares capazes de medir a distância exata até o alvo. O radar fornecia dados precisos de distância, eliminando a necessidade de o piloto estimar a envergadura do inimigo ou usar telêmetros rudimentares. Essa fusão de tecnologias deu origem às miras de lead computing assistidas por radar, que calculavam o ponto de mira com uma precisão ainda maior, especialmente em engajamentos de longo alcance e em condições de baixa visibilidade ou noturnas. Com o advento da era do jato, as velocidades de combate aumentaram exponencialmente, tornando o tiro de deflexão manual ainda mais impraticável e perigoso. Os princípios giroscópicos foram adaptados e refinados para lidar com essas novas realidades de voo de alta velocidade e manobrabilidade extrema. Os sistemas de mira evoluíram para incluir computadores de bordo, inicialmente analógicos e depois digitais, que podiam processar uma gama muito mais ampla de variáveis. Além da velocidade e da trajetória do alvo, esses computadores consideravam a densidade do ar, a altitude, a atitude da aeronave, as forças G atuantes sobre o avião, o tipo específico de armamento sendo utilizado e até mesmo a temperatura da munição, que afeta sua balística. A complexidade dos sistemas de controle de fogo cresceu exponencialmente, transformando o que era uma mira simples em um sistema integrado, capaz de gerenciar múltiplos aspectos do engajamento aéreo, desde o rastreamento até o disparo. A importância da precisão nos conflitos futuros tornou-se uma doutrina central para as forças armadas de todo o mundo.
A corrida armamentista da Guerra Fria e os conflitos regionais subsequentes, como a Guerra do Vietnã e as guerras no Oriente Médio, demonstraram que a capacidade de primeiro tiro, primeira morte, era uma vantagem decisiva e um multiplicador de força inestimável. A tecnologia da mira giroscópica foi o embrião para o desenvolvimento de mísseis guiados por radar e infravermelho, que dependem de princípios sofisticados de rastreamento e previsão de trajetória para interceptar seus alvos com alta probabilidade de sucesso. Os sistemas de mira avançados em aviões de combate modernos, como o F-16 Fighting Falcon, o F-18 Hornet e o F-35 Lightning II, são descendentes diretos dessa linhagem tecnológica, incorporando décadas de aprimoramento. Esses sistemas contemporâneos integram computadores de missão de alta velocidade, sensores multifuncionais que incluem radares de varredura eletrônica ativa, AESA, sistemas de infravermelho para busca e rastreamento, IRST, e designadores a laser, além de displays de capacete que projetam informações críticas de mira e telemetria diretamente no campo de visão do piloto. O desenvolvimento contínuo de sistemas de armas inteligentes, como as bombas e mísseis guiados com precisão, PGMs, é uma prova da relevância duradoura da busca pela precisão iniciada pelas miras giroscópicas. Hoje, pods de mira eletroópticos avançados, como o AN/AQ-28 Lightning ou o Sniper XR, permitem que aeronaves identifiquem, rastreiem e engajem alvos terrestres e aéreos com uma precisão cirúrgica a grandes distâncias, utilizando algoritmos complexos que calculam a balística e a trajetória do alvo em tempo real e em condições climáticas adversas. Esses sistemas, embora infinitamente mais avançados, operam sob o mesmo princípio fundamental de compensação de movimento e previsão de impacto que as miras giroscópicas do Corsair introduziram. A lição aprendida com o F-4U Corsair no Pacífico, a fusão da destreza humana com o cálculo eletrônico, permanece fundamental para a aviação de combate até os dias atuais. O piloto moderno ainda é o elemento central do sistema, com suas habilidades de pilotagem, táticas e tomada de decisão sendo insubstituíveis. Contudo, ele é amplificado por uma vasta gama de tecnologias que transformam sua aeronave em uma extensão altamente precisa e letal de sua vontade. As miras giroscópicas do Corsair foram os primeiros olhos eletrônicos que permitiram aos pilotos ver o futuro do tiro. E essa visão continua a guiar o desenvolvimento de cada nova geração de sistemas de combate, garantindo que a precisão continue sendo um pilar da supremacia aérea e da eficácia militar em todo o mundo. O F-4U Corsair, já uma lenda dos céus do Pacífico, encontrou sua verdadeira apoteose com a introdução das miras giroscópicas. Não foi apenas um avião de guerra. Ele se tornou um símbolo da capacidade humana de inovar e adaptar-se sob pressão extrema. Em meio ao conflito mais brutal da história, a busca por uma vantagem decisiva levou à fusão da destreza individual do piloto com o cálculo preciso da engenharia. A mira giroscópica, um computador analógico em miniatura, transformou a incerteza do tiro aéreo em uma certeza técnica. Ela equipou os pilotos com uma visão eletrônica que lhes permitia prever o ponto de impacto, compensando os movimentos relativos de ambas as aeronaves e a balística dos projéteis em tempo real. Essa inovação silenciosa redesenhou a dinâmica do combate aéreo nas fases finais da guerra no Pacífico, onde antes a dependência era da acuidade visual e do instinto, agora havia uma projeção calculada. Os pilotos japoneses, ainda confiando em métodos tradicionais, foram pegos desprevenidos pela precisão quase sobrenatural dos Corsairs.
A taxa de acerto efetivo em engajamentos de curta e média distância aumentou substancialmente e unidades relatavam elevações dramáticas em abates por sortimento de munição. As consequências dessa precisão aprimorada foram estratégicas. A redução no consumo de munição por abate e a maior eficácia das patrulhas de escolta contribuíram diretamente para o domínio aéreo aliado no Pacífico. O F-4U Corsair, com seus olhos eletrônicos, não apenas derrubava mais aviões inimigos. Ele salvava vidas, economizava recursos e solidificava o controle dos céus, um pré-requisito fundamental para o avanço das forças aliadas ilha a ilha. A verdade inegável que emergiu desses céus é que na guerra moderna, a tecnologia e a destreza humana não são mutuamente exclusivas, mas forças complementares e imparáveis. A mira giroscópica lançou as bases para a evolução contínua dos sistemas de controle de fogo, desde os radares de alcance até os complexos computadores de missão dos caças de hoje. Ela provou que a fusão da habilidade do piloto com o cálculo eletrônico é a chave para a supremacia aérea. Assim, tecnologia e destreza juntas transformaram o Corsair numa extensão imparável do atirador americano. Preciso, decisivo e temido. A mira giroscópica não apenas elevou pilotos a níveis de franco-atiradores, mas redesenhou quem mandava no ar, deixando um legado duradouro que continua a influenciar a aviação militar até os dias de hoje.